Alô lá, tudo bem? Então, vamos direto ao assunto. O João 4, capítulo 4, verso 20 até o verso 24, ali judeus e samaritanos briga entre si. Um queria adorar no monte, o outro no templo. Aonde deveria ser o lugar certo de adorar? No monte ou no templo? Aí o Messias vem e diz que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade o Pai. A pergunta é: por que judeus e samaritanos não se davam bem? Para você entender isso, precisa lá no Antigo Testamento, li lá Esdras, Ageu, lá fala sobre a reconstrução do templo. O samaritano queria ajudar os judeus de Babilônia, que era cativo. O rei Ciro conquistou Babilônia. Aí, no ano 538, o rei Ciro deixou o povo voltar. Não deixou o povo ir de vez, mas deixou o povo a voltar a poder reconstruir o templo. Daí o samaritano queria ajudar os judeus também a reconstruir. Só os judeus não aceitou, porque os samaritanos, eles também eram judeus, só no ano 722 eles foram conquistados pelos assírios. Daí eles começaram a se envolver com falsos deuses, casaram com outras pessoas fora do seu povo. Então eles se misturaram. E já os judeus não queria que seus parentes ajudassem eles, porque ele se desviou um pouco. O samaritano, ele cria no Deus de Israel, só que ele tinha outras coisas que envolvia no meio deles, que eram as coisas pagãs. Os judeus não queriam isso, que os seus parentes, os samaritanos que eram judeus, ficaram muito tempo cativos dos assírios. Então, muitas coisas se introduziram no meio deles. Então, os judeus de Judá lá, Jerusalém, queria apenas eles reconstruíssem o templo, não queria a ajuda dos outros. Aí, o que aconteceu? Eles se revoltaram contra os judeus. Aí, daí tentaram de tudo atrapalhar a reconstrução do templo. Mas com dificuldade, depois, com a ordem do Assuero, a rei Atarxerxes, tudo isso, ele conseguiram reconstruir o templo. Aí, desde daquele tempo, os judeus e os samaritanos não se falavam, não se davam bem. Aí vem o Messias, lá em João 4, verso 24 até o verso 20 até o verso 24. Ele falou com a samaritana. Aí ele quebrou esse sistema de intriga, porque os judeus e samaritanos não podiam se falar um com o outro, mas Jesus foi lá, falou. Por que Cristo ele fez isso? Ele queria que os judeus e samaritanos voltassem a se falar. É verdade, o samaritano errou envolver com vários deuses, mas os judeus também, muitas vezes eles também se desviaram da verdade de Deus. Por causa disso, que eles ficaram cativos. Vários povos conquistaram ele, porque ele se desviou e Deus permitiu. Então, o Messias queria que os judeus e samaritanos se dassem bem. O Messias fala: os verdadeiros adoradores não vão ficar no templo ou em monte. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Esse é o verdadeiro adorador.
A verdadeira adoração é você se entregar para Deus de coração, não em ficar em monte ou templo, sei o que lá, não. Você tem que ter uma fé sincera, invocar Ele de todo o seu coração. Lá em Atos 4:12, a pessoa que deve invocar é o Messias. Todo homem deve invocar o nome do Messias. A mesma honra que o Pai recebe, o Messias também deve receber, porque ele é eterno, ele é Deus.